pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno e o nosso tema de hoje é o campo brasileiro e suas transformações nos últimos anos. E quando analisamos a distribuição de terras no Brasil, temos o seguinte perfil: 13% são terras indígenas, 27% são áreas urbanas e unidades de conservação, 60% são ocupadas pelas propriedades rurais. E desse total de propriedades rurais, nós temos no país em torno de 5,6 milhões de propriedades. Pensando nisso ainda, 78,7%, que dá apenas 1,4%, concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil, mostrando que vivemos numa república do latifúndio, uma república onde existe uma grande concentração de terras. E como já vimos anteriormente, essa concentração de terras é reflexo da colonização e vigora até hoje, onde a distribuição e o acesso de terras é desigual em nosso país. A tirinha mostra um pouco sobre isso, né? O grande produtor diz assim: eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha propriedade, e o restante da população se concentra, em um pequeno espaço. E como forma de tentar resolver essa problemática, foi criado no ano de 1964 o Estatuto da Terra. Ela foi concebida como forma de colocar um freio nos movimentos campesinos que se multiplicavam durante o período, já que o Estado seria o grande garantidor do direito ao acesso à terra para quem nela vive e também trabalhava. Sendo as metas estabelecidas por esse estatuto basicamente duas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. A partir desse Estatuto de Terras, então, criado em 1964, foi possível o quê? A criação do Censo Agropecuário no Brasil, tendo como principal objetivo a investigação de informações sobre os estabelecimentos agropecuários no país e as atividades agropecuárias desenvolvidas neles. Além disso, ele possibilitou, a partir de seus dados, a elaboração de um plano para a reforma agrária no país. Porém, como já vimos, que de fato nunca saiu do papel. E apesar da lei de terras e de todo o avanço que pareciam vir a partir dela, o que tivemos de fato durante os governos militares foi uma expansão das fronteiras agrícolas, o aumento aos privilégios concedidos aos grandes proprietários, aumentando essa concentração de terras, um desrespeito às legislações ambientais. Políticas de distribuição de terras eram muito tímidas, aconteciam de forma muito lenta, e tivemos uma modernização totalmente conservadora do campo brasileiro. E com o fim da ditadura, e o retorno da democracia, tivemos o avanço das leis, o ressurgimento de novos movimentos sociais, porém, eles não foram suficientes para se implementar de fato uma reforma agrária em nosso país. Os assentamentos ainda ocorrem de forma muito lenta, como podemos ver nesse gráfico, que passa desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso até o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, onde nós vemos o quê? O número oscilando muito, desses assentamentos. Com isso, então, a reforma agrária, mesmo durante todo esse período, tivemos governo de direita, governo de esquerda, nada foi resolvido de fato da reforma agrária em nosso país. E como reflexo dessa falta de reforma agrária em nosso país, que se arrasta aí a diversos governos, nós temos como principais consequências, primeiro delas, o êxodo rural, que é um reflexo da má distribuição de terras, do modelo econômico que privilegia os grandes latifundiários e da intensa mecanização das atividades rurais, a qual expulsa os pequenos produtores do campo, algo que fica muito claro nesse gráfico, que começa a aumentar cada vez mais, principalmente a partir da década de 1970, onde a população urbana passa a ser maior do que a população rural, levando aí a um aumento expressivo desse processo de êxodo rural. Outro fator que já debatemos várias vezes é a própria concentração de terras como reflexo dessa falta de reforma agrária. Além disso, temos o crescimento desordenado das cidades, o qual leva a uma incapacidade das cidades em gerir toda a sua população, gerando problemas de ordem estrutural, social e ambiental, tornando as cidades um verdadeiro caos. Analisando todo esse cenário, o professor Antônio Nivaldo Espanhol conclui que
O elevado crescimento econômico, acompanhado das alterações na base técnica da agropecuária, gerou resultados sociais muito negativos em razão da não absorção pelo mercado de trabalho urbano da maior parte da população excluída do campo. Que a adoção do pacote tecnológico da Revolução Verde em algumas regiões do Brasil, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, teve resultados perversos aos aspectos ambiental e social. Para que haja o desenvolvimento do campo, é crucial que o poder público atue de maneira efetiva na zona rural e propicie o acesso dessa população aos serviços básicos. Ele ainda ressalta que cabe ao poder público o estímulo ao desenvolvimento sustentável das atividades econômicas desenvolvidas no campo, notadamente a agropecuária. Mesmo sendo algo tão necessário para o nosso país, a reforma agrária é algo que ainda é um assunto muito divergente no cenário brasileiro. De um lado, nós temos os argumentos favoráveis defendidos pelos movimentos sociais e de outros argumentos contrários, defendidos principalmente pelos grandes ruralistas. Como argumentos favoráveis, nós podemos citar a desconcentração e democratização da estrutura fundiária, a produção de alimentos básicos, a geração de ocupação e renda, o combate à fome e à miséria, a diversificação do comércio e dos serviços do meio rural, a interiorização dos serviços públicos básicos, a redução do êxodo rural e a promoção da cidadania e da justiça social. Já por outro lado, como argumentos contrários à reforma agrária, nós temos a indisponibilidade de terras produtivas, os vultuosos recursos a serem destinados para desapropriações, composto por dinheiro público, a destinação de terras em áreas de preservação ambiental, a falta de competitividade de pequenas propriedades diante da concorrência do mercado e o oportunismo de alguns requerentes, que após receberem as terras, acabam vendendo-as, não desenvolvendo trabalho agrícola de fato. E como forma de minimizar esses impactos causados pela falta da reforma agrária, o governo criou algumas políticas públicas, principalmente a partir dos anos de 1990, como o PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, o que é um programa de financiamento para pequenos agricultores com juros mais baixos. Segundo, a criação de cooperativas, a qual possibilita que os produtores tenham um melhor poder de negociação na aquisição de insumos e venda da produção, e também o programa da merenda escolar, onde o governo adquire parte da produção da agricultura familiar, destinando-a para o consumo na merenda escolar. E com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do capitalismo, a relação campo-cidade ficou cada vez mais complexa. Se durante muito tempo, a relação entre o espaço rural e o urbano foi tradicionalmente caracterizada pela complementariedade de uma para o outro, o campo abastecia as cidades com alimentos e matérias-primas para a indústria e a cidade fornecia os recursos financeiros, máquinas, tecnologias, serviços e produtos industrializados para o campo. Isso já não pode ser analisado dessa forma, Seria incorreto analisar isso hoje em dia. Por quê? Pelo motivo de que o campo não há somente mais atividade agropecuária. Ainda que nele possa ser a mais importante em grande parte das regiões do interior do Brasil, nós temos um campo um campo totalmente dinâmico, onde ele funciona muitas vezes como principal elo, como principal fonte de desenvolvimento de algumas regiões do nosso país. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. O nosso tema de hoje, então, foi o campo brasileiro e suas transformações nos últimos anos. Vimos que no ano de 1964 foi criado o Estatuto da Terra e, a partir dele, o Censo Agropecuário, o que possibilitou, a partir de seus dados, a elaboração de um plano para a reforma agrária em nosso país. Mas que, de fato, essa reforma agrária nunca ocorreu. Durante os governos militares, mesmo com o avanço da fronteira agrícola, a concentração de terras aumentou. E mesmo após o fim da ditadura militar, os assentamentos ocorrem de forma lenta. E como reflexo da falta da reforma agrária, ocorrem diversos impactos no campo e na cidade.
Como exemplo, podemos citar o aumento do êxodo rural, a concentração de terras e o crescimento desordenado das cidades brasileiras. Como forma de diminuir esses impactos, a partir da década de 1990, ganham destaque políticas públicas para a agricultura, como o PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, o incentivo à criação de cooperativas e o Programa da Merenda Escolar. Além disso tudo, devemos analisar que, a partir dos avanços tecnológicos e do capitalismo, a relação campo e cidade tornou-se cada vez mais complexa. Finalizamos por aqui. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.